Bom sábado. Na recapitulação da lição, na verdade, no resumo da lição que a gente fez no início da semana, eu fiz uma provocação, uma pergunta: por que o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que é o nosso texto de estudo dessa semana, não está no verso para memorizar, e está o 14 e 12? Por que o texto do capítulo 14, verso 12, e não o 14, verso 6, se o nosso assunto de estudo é o 14 e 6? Tem duas questões importantes aqui na lição dessa semana, e elas estão ligadas a duas palavras da base do estudo dessa semana. Se vocês repararam, as próximas 4 lições, nós vamos estar estudando o mesmo texto. Ou seja, o capítulo 14, o verso 6, ele é pesado e denso o suficiente para consumir 5 lições de nosso foco de estudo. O que significa que tem algo importante nesse texto. Quais são as questões importantes desse texto em relação a essa questão de pararmos por várias lições para estudarmos a mesma referência? A primeira grande questão desse texto é que ele é um texto que introduz o nosso tempo. Se a gente lembrar, e isso vai ser foco de estudo da semana que vem, inclusive, se a gente lembrar, o tempo em que vivemos é chamado, é reconhecido como tempo do fim. E o tempo do fim tem 2 blocos de tempo dentro dele na profecia apocalíptica. Uma igreja chamada Filadélfia e uma segunda igreja chamada Laodiceia. A igreja de Filadélfia é a que introduz o tema de Apocalipse 14, o verso 6. É a igreja que introduz a primeira das mensagens angélicas. Porque se a gente reparar na notícia dada à igreja de Filadélfia e a forma como a igreja de Filadélfia entra no cenário das 7 igrejas de Apocalipse, lembrem-se que existem igrejas em Apocalipse que têm repreensões. A nossa tem uma série delas. De todas as igrejas do Apocalipse, a que mais repreensões tem é a nossa, Laodiceia. Por várias razões, e algumas delas vimos durante a semana que estudamos aí esse foco específico de Apocalipse 14, de Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia, durante nossas reflexões aí na semana especial que tivemos há alguns dias atrás. Mas, independente de qualquer questão, a igreja que nos antecede não tem repreensões. E há uma razão para isso. Se a gente lembrar, a igreja anterior, os momentos anteriores que viveram as igrejas de Apocalipse, foram momentos densos de embate com a verdade, culminando no último desses blocos, que é a igreja da Reforma, o período da Reforma, e aí adentramos Filadélfia. Quando adentramos o período de Filadélfia, ou seja, quando a gente adentra o período do início do tempo do fim, 1798 para frente, o restante, o restinho que sobrou da perseguição feita contra a mulher, lembra? Apocalipse capítulo 12 descreve que a mulher fugiu para o deserto, lá ficou sustentada durante 1260 dias e não foi destruída pelo dragão, mas foi dizimada na sua quantidade de pessoas ou seguidores durante esse período. Sobra um restinho. Esse restinho que sobra tem a obrigação e a missão de revitalizar a verdade que se perdeu. Durante todo o período da Idade Média, durante todo o período das perseguições contra o cristianismo, a verdade foi sendo, uma por uma, no seu sentido amplo, derrubada pela estrutura de engano produzida durante a Idade Média. Quando a igreja de Filadélfia assume, há uma mensagem, há uma razão para a sua existência. Ela é o processo de introdução do remanescente, o restinho da descendência da mulher que sobrou, e que agora tem essa obrigação e essa missão de recuperar a verdade. Dentro dessa missão, dentro dessa característica de recuperação da verdade, tem alguns aspectos que essa verdade traz como elementos fundamentais para esse tempo. E é isso, e é disto que se trata a primeira das mensagens angélicas. Porque as outras 2 mensagens angélicas são advertências. Elas não têm conteúdo dentro delas a ser aprendido. Elas têm advertências a serem respeitadas e cumpridas. Mas a mensagem da primeira igreja, da primeira referência desse período do tempo do fim, essa sim tem conteúdo. Por isso, a atenção pelos próximos sábados a esse conteúdo. O primeiro desses conteúdos está na lição dessa semana. Então, o primeiro desses conteúdos tem 2 aspectos. A primeira palavra, temor. A segunda palavra, glória. São as 2 palavras de atenção para essa semana.
Por que essas duas palavras são tão importantes, apesar de pequenas e de um contexto aparentemente rápido, mas por que elas têm uma profundidade tão grande que justifica a gente parar para olhar para essas duas palavras com atenção? Primeira coisa interessante quando a gente observa o que aconteceu no período medieval, na realidade, quando a gente observa o que aconteceu na história do pecado, é que a história do pecado começa exatamente com o decréscimo ou a abolição, enquanto contexto de vida, dessas duas palavras: temor e glória. Se a gente volta ao Éden, é isso que a gente encontra lá: o abandono do temor a Deus e, consequentemente, o abandono da glória a Deus leva ao resultante, que é o pecado. Se a gente observa a história do pecado, durante toda a história do pecado, o que Satanás mais tenta em seu processo é que as pessoas deslustrem sua imagem de Deus e troquem o temor a Deus por uma de duas condições: a anulação ou o medo. Ou seja, ambos os elementos são a inversão da palavra temor. Se eu pego a palavra temor e degenero a palavra temor para um dos lados, ela vira medo, pavor, fobia. Se eu degenero a palavra temor para o outro lado, eu tenho autossuficiência e, consequentemente, eu não temo a Deus. Eu ignoro Deus. Eu o coloco para fora do circuito, para fora do desenho. Ou seja, a degeneração da palavra temor gera uma dessas duas consequências: medo e se escondeu. Lembram, Adão? Ou a outra consequência, autossuficiência. A árvore era desejável para dar entendimento, porque ela me tornaria igual a Deus ou maior que Deus. Qualquer degeneração que eu assuma da palavra temor gera uma dessas duas consequências. Daí a importância da primeira das mensagens angélicas resgatar o conceito de temer a Deus. Se a gente observa o Velho Testamento, e vários desses textos foram trazidos à tona no estudo dessa semana, vários dos textos do Velho Testamento trazem como referência a necessidade de que o povo de Deus resgate esse conceito: temer a Deus. Tanto que a definição que a gente tem na Bíblia mais precisa de sabedoria e a forma de adquiri-la tem a ver com o quê? O temor do Senhor é o princípio, é a base, é o fundamento da sabedoria. Ou seja, qualquer decisão que o ser humano tome em função de qualquer dúvida instalada no universo, em qualquer época, tempo da história universal, ela sempre dependerá, para que a resposta seja sábia, de que o início da resposta seja temor do Senhor. E isso é um princípio fundamental que rege toda a história bíblica. Daí o fato de que a primeira das mensagens angélicas comece assim: temei a Deus. O que significa temer a Deus, e a gente viu vários textos durante a semana que nos dão algum tipo de referência para isso. A primeira coisa em relação a temer a Deus é o reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, eu reconhecer que Deus é Deus, de forma simples. É o reconhecer que Deus é absoluto, de que não há outro semelhante a Ele, de que Ele é singular no universo, de que não existe ninguém que supere aquilo que Ele é. E mais do que isso, que Ele é, no sentido pleno do verbo. Ele é para trás, Ele é hoje no presente, Ele é para frente. Ou seja, Deus é um presente contínuo, Deus é eterno, no sentido mais amplo da palavra eterno. O que significa dizer que eu tenho alguém no universo que é referência. Portanto, temer a Deus é o reconhecimento de que Deus é referência para toda e qualquer coisa. Ele é referência para a existência, ele é referência para o conhecimento, ele é referência para qualquer dúvida que se instale, ele é referência no sentido de alvo, no sentido de direção, ele é referência no sentido de suporte. Ou seja, para todas as coisas que a existência formal nos traga, sejam dúvidas ou necessidades, a referência sempre é Deus. Esse é o primeiro elemento presente na palavra temor, ou seja, por que temer a Deus é importante. Porque uma vez que eu entenda que a referência é essa, todas as demais coisas estão resolvidas. Ou seja, não há nada
grande o suficiente, duvidoso o suficiente, dificultoso o suficiente que Deus não dê conta. A segunda coisa interessante da palavra temor tem a ver com o momento que eu reconheço que ele é a referência, eu tenho um processo decisório a ser tomado a partir deste temor, a partir dessa primeira fase do temor. Quando eu reconheço que Deus é referência, eu tenho uma decisão para tomar. Eu busco ou não a referência. Uma coisa é reconhecer que ele é referência, a outra coisa é decidir depender dessa referência. Portanto, o segundo aspecto da palavra temor é dependência. Ou seja, nenhuma criatura no universo foi criada para ser independente. E essa é uma dificuldade extrema que o pecado impõe, porque o pecado coloca exatamente essa questão como sendo o problema de Deus. Como todos foram criados dependentes, a acusação que paira sobre Deus é autoritarismo. Afinal de contas, ele criou seres dependentes. E percebe que a lógica usada para esse raciocínio, ela tem sustentação. Afinal de contas, que tipo de ser é esse que me criaria para ser dependente dele? É, no mínimo, alguém com algum desvio no seu modelo psiquiátrico que quer que os outros fiquem o tempo inteiro retornando a ele para pedir coisas, perguntar coisas ou algo do gênero. É um desvio de personalidade, um desequilíbrio estrutural. Percebe? As acusações que Satanás faz a Deus, elas fazem sentido quando eu uso essa lógica. Mas tem algo que ele não nos conta. Que o fato de Deus criar seres tem na sua estrutura e não no desejo de Deus a questão da dependência. Qualquer criatura é inferior ao Criador por uma questão de definição estrutural e não por uma questão de escolha de Deus. Deus é Deus e tudo que existir fora dele é dependente porque nada existe fora dele. Essa é a parte que está escondida no fenômeno. Portanto, se é estrutural, a minha pergunta sobre dependência não é o fato de Deus ser autoritário e querer seres dependentes. A pergunta é o que resultaria da dependência. Essa pergunta, Satanás nos afasta constantemente dela. Porque se eu perguntar o que resulta da dependência, a resposta aparece e os argumentos usados por Satanás desaparecem no mesmo momento. Por isso tem uma outra expressão na Bíblia que trata do medo e mostra o que afasta o medo. O que afasta o medo? O amor. Lança fora. Portanto, quando eu entendo qual é o resultado da dependência, o que desaparece? O medo. Portanto, o que desaparece? A distorção. Porque quando eu crio um Deus autoritário, o que vem como consequência? Medo. Mas quando eu descubro que ele não é autoritário, que a única resultante da dependência de Deus é amor, o amor põe para fora o medo. Entenderam a lógica? Ela se inverte quando eu entendo a estrutura. Ou seja, quando Deus criou seres, isso é um ato de amor. Porque o objetivo de criar seres qual é? Desfrutar e ser parte do amor. Desfrutar daquilo que resulta do amor, portanto, felicidade no sentido pleno da palavra, e, consequentemente, viver no amor. Consequência disso, o medo vai embora e todas as dúvidas desaparecem, no sentido das dúvidas estruturais. Mas aparece um outro conjunto enorme de dúvidas que esse é para a eternidade. Qual é esse conjunto? O aprender. Portanto, vem um terceiro aspecto da palavra temer. Temer a Deus é uma constante de aprendizado. Ou seja, todos nós fomos criados, nascemos com dúvidas, que podem ser alimentadas para um lado de uma dúvida estrutural, que é o que Satanás tenta fazer, ou podem ser alimentadas com as respostas alegres e divertidas, entre aspas, a palavra, do aprender. Ou seja, somos seres aprendentes, somos seres criados para aprender sempre. E como Deus é infinito, é sempre mesmo, no sentido completo da palavra. Ou seja, pelo resto da eternidade a gente vai ter dúvida.
A pergunta é, para onde eu direciono essas dúvidas? Eu volto à referência para descobrir a alegria resultante de ter aprendido algo mais, ou eu transformo a dúvida num fim em si mesmo e coloco Deus como responsável pelo processo da não resposta, ou de esconder as respostas. Foi o que Satanás usou com Eva. Deus está escondendo o jogo. Ele não quer que você saiba tudo o que ele sabe, porque se você souber tudo o que ele sabe, ele tem concorrência. Se ele tiver concorrência, ele perde o seu status. Percebe? É uma inversão do modelo. Aquilo que deveria trazer satisfação a Adão e Eva foi usado exatamente como calcanhar de Aquiles para derrubá-los. Portanto, temer a Deus também tem a ver com aprender de Deus. Daí a importância na igreja de Filadélfia da expressão temei a Deus. Tudo aquilo que se perdeu ao longo da Idade Média e foi reconstruído, reformatado como dúvidas e mentiras, agora precisa ser aprendido do jeito certo. O que significa que temer a Deus tem também uma questão de fonte, ou seja, de onde eu aprendo Deus. Lembra? A fé vem pelo e ouvir do quê? Portanto, qual é a referência que eu tenho disponível para o aprender, que significa temer a Deus? O estudo aferrado à sua palavra. Temer a Deus tem a ver com isso. Ou seja, todo aquele que teme a Deus, reconhece a Deus dentro do seu contexto, e reconhecendo a Deus, ele toma uma decisão, que é a decisão de buscar essa referência. Portanto, tem na sequência disso algo importante. Qual é o algo importante? A fonte do conhecimento. Então, quando o texto diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso significa a mesma coisa que eu dizer o quê? A palavra de Deus, buscada e vivida, é o princípio da sabedoria. É a tradução desse texto para o contexto e aplicação de todos nós. O problema é que não basta eu estudar, não basta eu reconhecer que ele é referência e decidir buscá-la. Eu preciso de mais. O que é mais que eu preciso? É o último aspecto da palavra temor. Temor também é obedecer. Ou seja, uma vez que eu aprendi, agora vem mais uma decisão. Eu sei o que é certo, a pergunta é: o que é certo fazer? É certo de fazer. Portanto, eu tenho que fazer. Temor do Senhor também é obediência. Ou seja, a gente passa por degraus nessa expressão do temor do Senhor, degraus importantes para o tempo em que vivemos. Por que que é importante tudo isso no tempo em que a gente vive? Não vamos estudar isso hoje, vamos estudar mais para frente, nas duas próximas lições, mas porque quem teme a Deus sabe que tem juízo, nos dois sentidos dessa frase. Sabe que tem juízo porque o juízo está chegando, e sabe que tem juízo porque o juízo chegou. Entendem a questão? Ou seja, quem percebe esses quatro elementos da palavra temor, cria juízo. E por isso, passa pelo juízo tranquilo. O juízo não é uma ameaça, passa a ser uma boa notícia. Spoiler da semana que vem. Entendem o que acontece? Portanto, para Filadélfia, isso é vital. Vital por quê? Porque o mundo perdeu a referência. Foram 1260 anos perdendo a referência. 1260 anos de ataque à referência. E todos os que mantinham a referência eram alvos de extinção. E Satanás sabia disso. Ele tinha pouco tempo, e sabendo que tem pouco tempo, o que ele faz? Mira todas as suas armas para destruir qualquer referência da verdade. Lembra? Apocalipse 12 descreve isso. Ai da terra e do mar, o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembra que esse pouco tempo ali tem a ver com a expressão do próprio texto. Um tempo, tempos e metade de um tempo, que na eternidade é um pouquinho de tempo, 1260 anos. Mas que na condição de Satanás, que já sabe que foi derrotado, lembra? Eles o venceram com o sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, versos 7 em diante. Quando você olha a referência da vitória de Cristo e a certeza de que ele venceu, há um clamor no céu: ai da terra e do mar.
porque o diabo agora desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que tem pouco tempo. Portanto, ele literalmente lança suas armas diretas contra quem tem a verdade e insiste em vivê-la, e contra a verdade, para que a referência se perca. E aí surge Sardes e Filadélfia, uma para reformar e a outra para reconstruir o que sobrou. E esse pouquinho de gente que reconstrói o que sobrou, a partir de 1798 até 1844, percebe? O tempo é pequenininho da Igreja de Filadélfia. Esse pouquinho de gente traz à tona toda a verdade outra vez. E para que isso aconteça no sentido pleno, Laodiceia terá que formatar essa verdade e viver essa verdade para que a história termine. Caprichosamente, Laodiceia se torna o quê? Morna. Portanto, abandonou uma parte do temor do Senhor. Laodiceia sabe que Deus é referência. Laodiceia sabe que a palavra de Deus é referência, tanto que bate no peito e diz o quê? Rico sou, de nada. Ou seja, toda a verdade me está disponível, eu a conheço e ninguém me bate na verdade. Laodiceia sabe disso. Não é à toa que nos tempos um pouco mais antigos, a gente era reconhecido como o povo da razões óbvias. É o legado de Filadélfia a Laodiceia. Está aqui a palavra. Vocês são experts nela. Tem a palavra disponível. Rico sou, de nada tenho falta. Qual é o problema? O problema é que não vive a verdade. O problema é que tem a verdade, mas não vive a verdade, o que significa que não tomou a decisão de buscar a Deus como referência e nem tomou a decisão de obedecer a palavra que estudou. Portanto, o temor está pela metade. Está faltando um pedaço. Daí a importância da expressão temei a Deus e dai-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, há algo gritando na orelha de Laodiceia. Vocês precisam completar o trabalho. É a expressão das três indicações para Laodiceia. Compre colírio, compre ouro, use vestiduras brancas. Percebe? São elementos comportamentais. E esses elementos comportamentais, agora o sujeito pediu ajuda, tá vendo? Acontece. Vontade. O que acontece aqui? Quando você olha esse fenômeno em Laodiceia, se você repara nos conselhos a Laodiceia, preciso do colírio para enxergar por quê, se Laodiceia tem toda a verdade. Porque Laodiceia tem toda a verdade, mas não enxerga que o problema é ela. Portanto, precisa de colírio para enxergar os seus próprios erros, seus próprios pecados e sua condição. Porque precisa de vestiduras brancas. Porque aquilo que ela acha que tem não passa de vergonha e nudez. Porque a mesma verdade que ela bate no peito arrogantemente e diz eu tenho a verdade, e tem mesmo. Porque ela recebeu isso como um legado e construiu isso na sua primeira fase de existência. Essa mesma verdade é a que aponta os seus próprios erros e diz: você é miserável, pobre, cego e nu. E por que precisa de ouro? Provado no fogo. O que o fogo faz com o ouro? Portanto, o ouro provado no fogo é o quê? É aquele que decide buscar a referência e obedecer à verdade que essa referência apresentou na palavra e aparar as arestas, queimar as espúrias, as escórias que estão no ouro. Portanto, a experiência, na verdade, é a questão importante em Laodiceia. Laodiceia não tem uma experiência com a verdade. Ela tem a verdade, mas não a experiência com ela. Por isso é morna, desgraçadamente morna. Portanto, temor a Deus tem a ver com tudo isso dentro do processo. O temor a Deus, então, na forma correta, elimina aqui duas coisas: a autossuficiência e a troca por dependência de Deus. Porque entendeu que depender de Deus é desfrutar do amor incondicional de Deus, a ponto de dar seu filho, seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou, de um outro lado, o temor do Senhor também arranca fora o quê? O medo. E, dentro deste contexto,
eu posso desfrutar daquilo que a Bíblia apresenta para quem tem o temor do Senhor. Paz que excede todo o entendimento. Isso é temor do Senhor. Qual é a outra palavrinha que aparece no texto? Glória. Todo aquele que teme a Deus, dá glória a Deus. O que é dar glória? Ora, se o temor é reconhecer a referência, o que é dar glória? Eu posso usar isso de diversas formas, mas uma delas tem a ver com a autossuficiência, que é eu sei que eu não sou e ele é. Portanto, glórias a quem é e não a quem recebeu. Portanto, glória tem um aspecto que tem a ver com gratidão. Não com o reconhecimento da soberania de Deus, mas com o reconhecimento de quem é grato a esta soberania. Isso é dar glória. Ou seja, se eu sou grato, então eu entendi o que ele fez. Não só reconheci, porque reconhecer os diabos também, o diabo e os seus anjos também fazem. Lembra? A Bíblia diz: os diabos temem e tremem diante de Deus. Portanto, eles reconhecem a soberania de Deus. Eles não aceitam a soberania de Deus, mas reconhecem. Tanto reconhece que o joelho treme. Porque o resultado do reconhecimento de Deus, que não transforma e produz o amor, é medo. Por que que Judas se enforcou? Porque teve medo. Ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu que estava errado. Ele entendeu, no sentido superficial, o que ele fez. Mas ele teve medo. E o medo produz todos os outros elementos: a vergonha, se esconder, fugir, etc. E é o que Judas fez. Buscou o caminho mais fácil para lançar fora o medo. Se matou. O caminho mais difícil era voltar para Deus e dizer: eu pequei. Qual o caminho que Pedro escolheu? Porque Pedro também teve medo e saiu correndo. Mas ele teve muito mais medo de si mesmo do que qualquer outra coisa. E reconhecendo o seu erro, ele volta. Qual é a frase de Jesus para ele? Pedro, você me ama? Porque o amor lança fora o medo. Sim, eu te amo. Pedro, você tem certeza que me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, você tem certeza mesmo que quer me amar? E aí ele baixa a cabeça e entende definitivamente por que as perguntas. Porque 3 vezes o medo se construiu, 3 vezes são necessárias para esse medo desaparecer e nunca mais voltar. O amor lança fora o medo. Então agora você está pronto. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ame a minha igreja. Do jeito que eu amei. Morra por ela. Não mate por ela. Ele estava disposto a matar por ela. Era necessário que ele mudasse para poder morrer por ela. O amor lança fora o medo. Dentro desse contexto, o que sobra? Glórias a Deus. Gratidão. Aquele que nos concedeu tamanha condição de vida e existência. Esse é o primeiro aspecto do dar glória. O segundo aspecto interessante do dar glória, que também está atrelado ao primeiro, implica em, uma vez que eu reconheça que Deus fez todas as coisas, qualquer que usurpe aquilo que Deus fez é expulso da minha convivência. Portanto, o resultado de dar glória, Paulo em Romanos define que é quando eu dou glória, que todos os demais elementos de deturpação se afastam de mim. Porque se eu não dou glória, qual é a consequência? Por não dar glória a Deus, eu sou obrigado a dar glória a alguém. E dando glória a alguém, eu substituo Deus por qualquer outra coisa. Deuses a imagens de homens ou animais, ou elementos da natureza, ou até a exclusão completa dele. O que significa que Deus se torna eu mesmo. Qual é a consequência dessa substituição? A inversão do modelo da criação. Se você lembrar, a criação tem como base referencial a natureza, tudo que existe. Como domínio sobre essa natureza, o ser humano. E viu Deus que era muito bom. Mas sobre o ser humano há um terceiro elemento nessa mesma criação: Deus.
Portanto, a natureza responde ao homem e o homem responde a Deus. Quando o homem retira Deus, o que sobra? Ele e a natureza. E caprichosamente o que acontece? O ser humano vem para baixo do modelo e passa a servir a natureza, porque retirou Deus. O que significa que dependência é de fato estrutural. Ou eu dependo de Deus, eu terei que depender de alguma outra coisa. Se eu dependo de alguma outra coisa que não tem Deus, qual é o resultado? A deterioração de todos os elementos, que é a listinha de Romanos, capítulo 1, verso 17 em diante. E essa lista decadente produz o quê? Lembram do texto? Qual é a decadência ali? Não deram glória a Deus, substituíram Deus por coisas feitas por eles mesmos. Não tendo agora Deus e tendo substituído Deus, eles se tornam perversos, depravados. E todas as manifestações dessa perversidade vão se dando no seu comportamento. É interessante observar isso. Quando a gente olha para o que acontece no nosso tempo, na forma como o pecado se avoluma no nosso tempo e na maneira como os dispositivos desse pecado se tornam cada vez mais evidentes para o nosso tempo, e a gente lê Romanos, parece que a gente está literalmente assistindo a tela da TV e vendo o que está acontecendo ao redor do mundo. A lista de Timóteo, capítulo 3, que mostra a degeneração do nosso tempo, ela mostra exatamente quais são as resultantes de não glorificar a Deus. Um dos aspectos de glorificar a Deus também é o reconhecimento direto da criação, que, por sua vez, coloca Deus como o autor e consumador de todas as coisas, inclusive a nossa fé, mas que caprichosamente têm sido atacados. E é a segunda parte da mensagem angélica, quando a gente vê lá, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O sentido de adoração a gente vai estudar mais para frente, mas essa expressão do fez céus e terra tem a ver com glorificar. Porque lá no texto de Romanos está bem claro isso. Não glorificaram a Deus como Criador de todas as coisas. O que significa dizer que substituíram Deus por qualquer outra coisa, dizendo que a sua vida e estrutura dependem de outras coisas. Isso também tem a ver com a palavra glorificar. Ou seja, fomos criados para não ser vazios. A dependência é parte estrutural de todos nós, porque todos os que foram criados dependem de Deus para existir e continuar existindo. Porque vida de verdade só tem nele, por concessão tem em todos nós. Não porque Deus seja tirano, não porque Deus seja egoísta, mas simplesmente porque a fonte é ele. Não existe autossuficiência fora de Deus. O único ser autossuficiente do universo é Deus. Todos os demais sempre serão dependentes. Caprichosamente, Deus escolhe dar para todos os seres criados algo que, entre aspas, simula a autossuficiência. Não é, mas simula. Porque ele vira para aquele ser que ele vai criar e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele nos entrega características que estão presentes na sua autossuficiência na nossa existência. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Sejam livres para escolher. Comam daquilo que está disponível. Ou seja, ele nos dá autonomia, que é uma característica pequenininha dentro da autossuficiência. Não é autossuficiência, mas é autonomia, ou seja, eu posso escolher. Mas ele me provoca para escolher certo. E é tão amoroso que me permite, inclusive, escolher errado. Ele só não me permite chamar as consequências do erro de culpa dele. Todo o demais ele me permite. Me permite usufruir das consequências do mal, me permite assistir para onde o mal leva, e me permite, inclusive, escolher se eu quero continuar no mal ou voltar para ele. São características presentes nesse elemento da autossuficiência, obviamente diminuídas pela condição de criaturas. A pergunta é o que eu escolho diante de tudo isso? O texto da lição termina com uma proposta. A proposta de que todos podem ser vencedores. Se podem ser vencedores, significa que tem uma guerra, tem uma batalha, tem uma disputa acontecendo. E essa disputa tem um alvo. Qual é o alvo? Os sujeitos que estão disputando, a gente sabe. De um lado tem Deus, do outro lado tem Satanás. Qual é o objeto da disputa?
Qual parte de nós? A mente. Aí a gente entende por que Paulo continua sendo o grande sujeito que é na forma de escrever. No mesmo livro de Romanos, o que ele nos adverte? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Podia parar aqui o texto e já era complicado o suficiente. Mas o texto não para aí. O que mais diz lá? E transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Percebe o que acontece? Ou seja, por que que eu não me conformo com o mundo? Não vos conformeis com esse século, é a introdução desse texto. Por que que eu não me conformo com o mundo? Oi? Primeiro, eu não sou do mundo. Deste. Fui criado para outro mundo diferente desse, portanto, eu não me conformo com o que eu vejo. E ninguém se conforma com o que vê. Para qualquer pessoa do mundo que você perguntar, tendo ou não tendo Deus, se ela aceita e reconhece que as coisas do mundo são boas e fantásticas, elas vão dizer que não. Por melhor que esteja a sua condição de vida, elas vão dizer, tem coisa ruim acontecendo e eu queria que isso fosse eliminado. Ou seja, ninguém está conformado com este mundo, em nenhuma das circunstâncias dele. Mas por que que o texto adverte que alguns se conformam? Porque eu não me conformo com as coisas ruins que acontecem no mundo, mas eu me conformo com a forma e com a causa dessas coisas ruins. Ou seja, eu me conformo com a autossuficiência. Minha mente se molda a não depender mais. Portanto, o que é inconformar-se? Mudar a mente. Mudando a mente, qual é o resultado? Transformai-vos. E essa transformação produz o quê? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por quê? Porque essa transformação me leva a saber qual é a boa, a perfeita vontade de Deus. Voltamos ao temor. Percebe? Esse é o desenho. O que significa que quem é vencedor? Quem é vencedor é aquele que escolhe a renovação, aquele que aceita a transformação, aquele que reconhece a condição. Por isso o texto que abriu a lição é Apocalipse 14:12 e não 14:6. Porque 14:12 mostra o resultado. Qual é o resultado? Voltem lá, está no texto. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. O que eles fazem? Guardam os mandamentos de Deus e o que eles têm? A mesma fé de Jesus. A fé de Jesus era manifesta no quê? Naquele que o guiava constantemente. O resultado é amor. Mas aquele que o guiava constantemente é aquele que implantou no coração o amor. Romanos 5, última parte do primeiro bloco. O Espírito lhes colocou no coração o amor. E esse amor está ligado a uma outra palavrinha que é a esperança. E a esperança está ligada a um resultado. Não confunde. Não produz confusão. Entende o que acontece? Portanto, qual é o vencedor? É aquele que tem manifesto em si a presença do Espírito e aquele que tem manifesto em si o comportamento resultante da presença do Espírito. Guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, temem a Deus, obedecem a Deus, reconhecem sua palavra, reconhecem sua soberania, tomam uma decisão nessa direção e dão glórias a Deus porque o tempo está próximo. Não perdem o foco. É a isso e para essa direção que a igreja de Filadélfia gritou em alto e bom som para todos nós: temei a Deus, dai-lhe glória. Próxima semana, vamos entrar na segunda parte disso, que é a boa notícia. O juízo chegou. Nas duas dimensões dessa expressão. O juízo no sentido de julgamento e o juízo no sentido de sabedoria. O juízo chegou. Que tenhamos uma boa semana de estudos e, se Deus quiser, nos vemos no próximo sábado. Eu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade que temos de viver nesse tempo da história, a oportunidade que temos de poder olhar para trás na história e entender todos os desenhos, todas as nuances do teu processo de redenção,
que de alguma forma nos alcançou e nos dá a oportunidade hoje de respondermos afirmativamente a esse pedido de temor e de glorificação a Deus. Dá, Senhor, que pela presença do Espírito Santo, essa seja a realidade em nossa vida e que tudo isso produza em nós a transformação necessária, a renovação da mente, para que possamos estar prontos para viver contigo eternamente nas mansões celestiais. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.